Bora mergulhar na jornada fascinante de Dona Beija, uma figura histórica que, sabe como? Saltou das lendas lá de Minas Gerais direto para a literatura e dali para a televisão, se transformando num ícone que parou o Brasil e conquistou o mundo. Como é que isso aconteceu? É o que a gente vai desvendar agora. Olha, para entender essa história, a gente vai começar pelo fim. Ou melhor, pelo auge da fama de Dona Beija, a telenovela, aquela que virou um marco, um verdadeiro fenômeno da televisão brasileira. Então, se liga nisso. Em 1986, a Rede Manchete, que era uma emissora super nova com só 3 aninhos de vida, fez uma aposta, assim, arriscadíssima. Investiu US$ 2 milhões na produção da novela Dona Beija. Pra época, gente, isso era uma fortuna, um dinheiro que não acabava mais. E o resultado dessa aposta toda? Bom, foi um sucesso estrondoso. Pensa só, era apenas a segunda novela da Manchete e ela se tornou o primeiro grande fenômeno do canal. Colocou a emissora no mapa da teledramaturgia e provou que, no fim das contas, a aposta tinha sido mais do que certeira. E o tamanho desse sucesso era uma coisa, assim, impressionante. No Rio de Janeiro, que era o principal mercado da Manchete, a novela bateu uma média de 24 pontos de audiência. Esse número era tão alto que literalmente parava a cidade na hora que a novela ia pro ar. E essa febre toda não ficou só no Brasil, não. A novela foi exportada e virou uma sensação em vários países da América Latina e da Europa. Em lugares como Cuba e Uruguai, por exemplo, a atriz Maitê Proença não era tratada como uma simples atriz. Ela era recebida como se fosse uma chefe de Estado. Tá pra imaginar? O alcance internacional dela foi algo inédito. Ser exibida no horário nobre americano pela Univisão foi um marco gigantesco para a teledramaturgia brasileira. Com esse sucesso, a Rede Manchete se consolidou como uma grande exportadora de conteúdo, sabe? Um mercado que, até aquele momento, era um domínio quase que absoluto da Rede Globo. Mas todo esse sucesso da TV é só a pontinha do iceberg. Para a gente entender de verdade o fenômeno Dona Beija, a gente precisa voltar no tempo, bem antes das câmeras, dos estúdios, e mergulhar nas raízes literárias dela. Afinal de contas, de onde é que veio essa trama tão potente de amor, de vingança, de poder? Ela não surgiu do nada, né? Não foi uma invenção para televisão. Ela foi, na verdade, cuidadosamente adaptada das páginas de alguns livros. A novela foi diretamente inspirada por 2 obras literárias que foram chave, lá da década de 1960. Foram esses romances históricos que pegaram a lenda da Dona Beija, que até então vivia mais na tradição oral de Minas Gerais, e transformaram ela numa narrativa coesa, pronta para ser contada para todo mundo. E esses livros pertencem a um gênero muito fascinante, o romance histórico-biográfico. Funciona mais ou menos assim. Os autores pegam a vida de uma pessoa que existiu de verdade como ponto de partida, e aí eles preenchem as lacunas da história com imaginação, criando uma biografia romanceada que é, no fim, uma mistura de fato e ficção. É bem aqui que a história fica ainda mais interessante. Vamos ver agora como uma figura local foi transformada num verdadeiro ícone nacional, muito antes de a televisão sequer sonhar em existir. O que será que permitiu que esses romancistas tivessem tanta liberdade para criar, para moldar a imagem da Dona Beija como eles queriam? A resposta é, ao mesmo tempo, bem simples e surpreendente. E aqui está o ponto-chave de tudo. Ninguém sabe como era a aparência da verdadeira Dona Beija. Pensa só nisso por um instante. Não existe nenhum retrato, nenhuma descrição física da época. Absolutamente nada. Um completo vazio histórico. E esse vazio, esses silêncios da história, como diz a teoria literária, se tornou um prato cheio para a imaginação. Os autores puderam construir uma imagem baseada inteiramente em ideais literários e culturais sem ter aquela amarra da realidade, entende? Com essa tela em branco na mão, os autores criaram a sua versão ideal. A imagem que a gente conhece hoje da Dona Beija, linda, loira, de olhos verdes, foi uma grande mistura de influências. Um pouco dos padrões de beleza da Europa, uma pitada do mistério da Salomé de Oscar Wilde, a sensualidade da deusa Vênus e a força das guerreiras amazonas. Ok, agora vamos atravessar o espelho da ficção. Quem era a mulher de carne e osso por trás de todo esse mito? Olha, o contraste entre a realidade e a ficção é gritante. De um lado, a gente tem Ana Jacinta de São José, a pessoa histórica, sobre quem a gente sabe pouquíssima coisa. E do outro, a personagem Dona Beija, com uma imagem super vívida e uma saga cheia de detalhes, que na verdade nunca aconteceram. O mito acabou se tornando muito mais poderoso do que os poucos fatos que existem.
E sabe por quê? Porque a gente adora uma boa história, né? A ficção preenche as lacunas que a história deixa de um jeito que a realidade raramente consegue. E aí, o mito acaba se tornando mais real na nossa memória coletiva, simplesmente porque é uma história melhor. Finalmente, vamos recapitular tudo isso. Como é que uma cidadã comum, lá no século XIX, se transformou num ícone cultural que atravessou fronteiras? A jornada completa, ao longo de quase 200 anos, é impressionante. Começa com uma mulher real, numa cidadezinha de Minas Gerais, e termina com a história dela sendo transmitida para milhões de pessoas em outro continente. É uma transformação impressionante, de pessoa para mito e de mito para ícone da mídia global. Então, resumindo, o caminho para ela virar esse ícone todo teve 4 estágios bem claros. Primeiro, a pessoa histórica. Depois, a memória dela sobrevivendo nas histórias contadas de geração em geração. Em seguida, a literatura, que dá forma e corpo a essas lendas. E por último, a televisão, que simplesmente amplifica esse mito para uma audiência global. E por que essa história, em todas as suas formas, continua tão relevante até hoje? Porque ela fala de algo universal, a luta de uma mulher pela sua autonomia, o seu desafio às regras sociais, a sua busca por poder num mundo que não queria que ela tivesse. São narrativas que, vamos combinar, nunca saem de moda. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? A saga da Dona Beija nos obriga a perguntar: quanto do que a gente chama de história é, na verdade, só a versão mais cativante dos fatos? Talvez, no fim das contas, a melhor narrativa sempre vença a disputa.